Bom, então vamos lá para o nosso segundo áudio. A gente ainda está falando sobre a pessoa de Cristo nessa nossa introdução. E a gente falou a importância, no último áudio, a gente falou sobre a importância da doutrina de Cristo. Como é importante nós estudarmos Cristo biblicamente, para que nós não sejamos enganados. O apóstolo Paulo chega a falar que algumas pessoas haviam sido enganadas por espíritos enganadores. Nos últimos dias, as pessoas seriam enganadas por espíritos enganadores e por doutrinas de demônio. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Então, como é que a gente não é enganado? Quando a gente vai para a Bíblia e a gente depende do Espírito Santo para trazer revelação. A gente consegue fazer uma boa interpretação bíblica daquilo que o autor está querendo falar para a gente faz estudo, né? A gente imerge na cultura bíblica para que a gente possa entender o significado daquilo que Deus está querendo trazer para a nossa vida. Deixou os escritores bíblicos e o Espírito Santo está revelando para a gente hoje. Então é importante, a gente vai começar hoje a falar sobre esse primeiro ponto, sobre Jesus ser totalmente divino, a pessoa de Cristo. É uma só pessoa com duas naturezas. A gente vai entender isso ao longo desse nosso primeiro tópico, falando sobre a pessoa de Cristo. Mas primeiro a gente não tem dúvida nenhuma, não é verdade? Que Jesus é Deus, isso está claro na palavra de Deus. E a gente consegue ver isso, e a gente chama isso da pré-existência de Cristo. Ou seja, a gente consegue entender que Cristo existia como Deus antes dele vir e se tornar carne. O apóstolo João, ele diz que a palavra se tornou carne. João capítulo 1. A palavra se tornou carne. Isso já fala dessa encarnação, já então implica que ele existia antes do seu nascimento como homem. Está lá em João capítulo 1, verso 1, verso 14. O próprio Jesus disse que ele tinha uma glória com o Pai antes que o mundo existisse, João capítulo 17. O próprio Jesus disse que ele veio do Pai, não que ele originou do Pai, mas que a missão que ele tinha foi enviada do Pai. Ou seja, se ele foi enviado do Pai antes dele nascer, é porque ele existia antes de encarnar. Então, todos esses detalhes são muito importantes. E eu acho interessante também é que, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê várias profecias acerca de Cristo. Na sua apostila tem algumas aí mencionadas, né? Fala do nascimento de Jesus, da linhagem de Jesus, do seu local de nascimento, está tudo descrito na Bíblia. Fala do seu ministério de compaixão, do seu ministério de julgamento, fala que ele era o profeta que viria, que ele funcionaria como sacerdote, fala da traição da sua vida, que ele foi vendido por 30 moedas de prata. Gente, se não é o suficiente, está descrito 30 moedas de prata. E por quantas moedas Jesus foi traído depois que ele veio como homem? 30 moedas de prata. Né? Fala da sua morte violenta, fala da sua ressurreição, da sua exaltação à direita de Deus, fala do seu reinado eterno em cumprimento da profecia davídica. Ou seja, o próprio Antigo Testamento e todas essas referências estão aí na sua apostila para que você possa checar depois e se aprofundar ainda mais no texto bíblico, mas está tudo aí para que você possa entender que o Cristo existia antes de Jesus. Você está entendendo isso? Que Cristo não é o sobrenome, Cristo está falando da função dele como Messias. E como Messias esperado, ele existia antes dele encarnar. E aí tem uma outra coisa que fala da sua natureza divina, é o seu relacionamento com o Pai. O relacionamento que Jesus mostra no Novo Testamento, mostra o tipo de relacionamento que ele tinha com o Pai. Então, ele é chamado de Filho de Deus. E esse título, Filho de Deus, era usado no Antigo Testamento para o Messias. Então, toda vez que ele era chamado de Filho de Deus, ou que ele se designava como Filho de Deus, Jesus estava dizendo que ele era o Messias. Esse título ele poderia ser usado ocasionalmente para Israel. Existem alguns relatos no Antigo Testamento que Israel é chamado de Filho de Deus. Mas quando fala de maneira individual, por exemplo, eu e você hoje somos filhos de Deus, individual. No Antigo Testamento não existia essa questão de individualidade como filho de Deus. Quem é que trouxe isso? Jesus.
Jesus se mostrou como um indivíduo filho de Deus, o Messias, né? Jesus fala do templo como a casa do meu Pai, por exemplo. Jesus afirma que foi enviado pelo Pai, a gente já viu isso. Jesus ora ao Pai. Ele chama o Pai de Abba, e essa maneira, Abba, fala de uma intimidade. A maneira normal de Jesus se dirigir a Deus era chamando ele de Abba, de uma maneira íntima. Jesus fala que compartilha da mesma glória com o Pai, gente, isso é tremendo, antes da criação. Isso não é maravilhoso a gente poder entender isso? Quando a gente pega, por exemplo, quando fala de Tomé, para Tomé, Jesus diz que conhecer a ele é conhecer o Pai. E quando ele fala para Filipe, ele diz: quem me vê, vê o Pai. Jesus chega ao ponto de dizer: ninguém pode ir ao Pai senão através de mim. Se você puder pegar, por exemplo, pega lá comigo Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, no verso 25 até o verso 27, diz o seguinte: porque aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus aqui em Mateus mostra a sua união com o Pai, o seu relacionamento com o Pai. H.R. Mackintosh, ele descreve essa passagem de Mateus capítulo 11 como a mais importante para a cristologia do Novo Testamento, falando da correlação incondicional do Pai e do Filho. Então, em todo o relacionamento que Jesus tinha com o Pai, né, o Pai mostra a sua voz, dizendo: esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Você lembra lá na transfiguração de Jesus, que a voz aparece de novo, Deus falando aos discípulos, dizendo: esse é o meu Filho amado, a ele ouvi. Então Jesus tinha um relacionamento com o Pai, que era algo além do que aqueles religiosos daquela época tinham. Em suma, Jesus como Filho é distinto do Pai, e ainda assim um com ele. A gente vê isso quando a gente estuda teontologia, as pessoas serem diferentes com uma só essência. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo, no verso 3 e no verso 4, diz o seguinte: este evangelho diz respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, gente, o Filho de Deus, ele descendeu de Davi na sua encarnação. Ele foi ressuscitado pelo Espírito para um estado novo e transformado. Ou seja, por isso ele é chamado de Filho de Deus com poder, por causa desse novo estado que ele agora teria. Como Filho de Deus, antes da crucificação, ele estava em fraqueza na forma de servo. Por quê? Por causa da sua humanidade. A gente vai ver isso mais para frente. Agora que ele ressuscitou, ele é exaltado à direita do Pai e reina sobre todo o cosmos, reina sobre todo o universo, dirigindo todas as coisas até que todos os seus inimigos se submetam. Momento em que a morte será finalmente eliminada e ele devolverá o poder e o reino ao Pai. Jesus tinha um relacionamento com o Pai, e isso fica claro nas Escrituras. E o que é mais interessante também, a gente vem indo um pouquinho mais a fundo, quando a gente estuda a teontologia, a gente vê então que Jesus é Deus. Portanto, Jesus é igual a Deus. Quando a gente entende isso, por exemplo, em João capítulo 14, no verso 1, a gente vê que Jesus se iguala com Deus como objeto de fé. Porque ele diz assim: crede em Deus, crede também em mim. Em Deus, aqui ele está falando do Pai. Crede no Pai, crede também em mim. Por quê? Porque eu também sou Deus. Fica implícito nas entrelinhas que Jesus está dizendo aqui àqueles homens, aquelas pessoas, que ele também é Deus. Quando a gente olha, por exemplo, João é aquele evangelho que vê Jesus como Deus, né? É algo sobrenatural. Você vê em todos os evangelhos que tem as suas particularidades, João vê Jesus como Deus. Então isso é muito importante a gente utilizar bastante o evangelho de João, porque João tem essa figura, ele tem esse entendimento.
né? E lá quando pega, por exemplo, João capítulo 1, no verso 18, lá no iniciozinho, João se refere a Jesus como Deus. E lá no final, em João capítulo 20, no verso 28, Tomé confessa Jesus como meu Senhor e meu Deus. Quando a gente vê em Paulo, por exemplo, o nome característico que Paulo usa é a palavra Kyrios. E Kyrios é a palavra grega da onde a gente tira Senhor, mas Kyrios também é a palavra grega que na Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego, ele traduz a palavra Yahweh, ou a palavra Senhor no hebraico, que era usada somente para Deus como Kyrios, que é o nome da aliança de Deus no Antigo Testamento. Você está entendendo que o próprio Paulo, quando ele usa determinadas palavras, ou quando os tradutores da Bíblia, ali na Septuaginta, utilizam a palavra Kyrios para traduzir a palavra Yahweh, eles entendem que Jesus é o Deus do Antigo Testamento. Jesus, ele é o Deus da aliança no Antigo Testamento, e a gente vê várias cristofanias. Cristofania é a aparição de Cristo no Antigo Testamento. Quando a gente vê lá o anjo do Senhor, por exemplo, o anjo do Senhor é uma referência a Jesus aparecendo no Antigo Testamento. O anjo do Senhor fala com Moisés. O anjo do Senhor aparece para Abraão. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Jesus, aleluia, aparecendo no Antigo Testamento, né? Quando a gente usa esse termo generalizado, a gente vê, perdão, a gente não, Paulo, né? Quando ele usa, Paulo está mostrando que ele considera Jesus como tendo o status de Deus, sem limitação. Ele é Deus como o Pai é Deus. E ele sugere que os leitores já estavam familiarizados com esse termo e com a conotação. Então, quando Paulo usa o termo Kyrios, ele já está entendendo que as pessoas, os seus leitores, já entenderiam o que ele estava querendo dizer, que Jesus é Deus. Quando a gente pega, por exemplo, Romanos capítulo 9, verso 5, a gente vê assim, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Não tem dúvida nenhuma que Paulo acreditava que Jesus era Deus. O autor de Hebreus também, quando você vai ler ali, logo nos primeiros capítulos, você vai ver que o autor de Hebreus mostra Jesus como sendo superior aos anjos, como sendo superior a Moisés, como sendo superior a Abraão. Então, o autor de Hebreus, ele traz no seu argumento a supremacia de Cristo. Quando você for ler Hebreus, você vai entender que logo ali no início ele está mostrando o quê? A supremacia de Cristo. Um outro ponto que é bastante relevante, não só o relacionamento de Jesus com o Pai, não só a gente sabendo que Jesus é Deus, uma outra coisa que é importante é que Jesus, ele é visto como o Criador, o Juiz e o Salvador. Isso é muito importante para que a gente entenda a divindade de Jesus. A gente vê que a Jesus são atribuídos, por exemplo, obras que só Deus pode realizar. Quando a gente vê João capítulo 5, no verso 22 até o verso 30, a gente vê que Jesus se descreve como juiz do mundo. E quando ele fala isso, ele só podia estar querendo dizer que ele é Deus. Quando a gente pega Mateus capítulo 25, verso 31 até o verso 46, Jesus como filho do homem, e filho do homem é uma designação messiânica do livro de Daniel, que a gente faz essa interpretação do livro de Daniel, diz lá que ele julgará as nações com justiça. Paulo, por exemplo, é enfático. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, Jesus é juiz. O Antigo Testamento enfatiza que a libertação, por exemplo, só poderia vir de Yahweh e não de um homem qualquer. O nome de Jesus, que é referido pelo anjo, que o anjo diz, você vai colocar esse nome nele, significa Salvador. E ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então Jesus é juiz, Jesus é Salvador. As suas curas demonstram que ele é o Senhor da vida. E além disso, ele liberta do pecado e da morte. Quem é que pode libertar as pessoas do pecado e da morte? Teve uma confusão muito grande quando Jesus perdoou os pecados de um homem. Quem é ele para perdoar os pecados? Quem ele está se achando? Ele não está se achando, ele é Deus.
E visto que a salvação é uma obra de Deus, a descrição, gente, persistente de Paulo acerca de Jesus como Salvador é uma atribuição implícita da sua divindade. Isso aqui é muito importante a gente ver. Ele é o Criador, ele é o juiz e ele salva. Uma outra coisa que a gente vê da divindade de Jesus é que ele aceita a adoração. O anjo, você vê que João se prostra diante do anjo no Apocalipse e o anjo fala, não, fica de pé. Não é a mim que você tem que adorar, não. E Jesus, ele aceita a adoração, por quê? Porque ele é Deus. E tem várias passagens no Novo Testamento que expressam louvor a Jesus, indicando que ele é um objeto de adoração. Você vê também no Novo Testamento que a oração também é oferecida a Cristo. L.W. Hurtado, ele considera que a prática de cantar hinos em honra de Cristo remonta ao estrado mais antigo do movimento cristão. Ou seja, quando eles começaram, era algo implícito do cristianismo louvar a Jesus. Como a gente vê aqui, T.F. Torrance, ele diz que nós dependemos em fé na divindade de Cristo, não em vários incidentes registrados nos evangelhos ou em declarações particulares, mas sobre toda a estrutura evangélica coerente da revelação divina histórica dada nas Escrituras do Novo Testamento. É quando habitamos nele, meditamos nele, nos sintonizamos com ele, penetramos nele e o absorvemos em nós mesmos e descobrimos que os próprios fundamentos da nossa vida e pensamento mudam sob o impacto criativo e salvador de Cristo e somos salvos por Cristo e pessoalmente reconciliados com Deus em Cristo, que nós cremos nele como Senhor e Deus. Meu Deus, isso aqui é forte demais. A gente só pode dizer que a gente crê em Jesus como Senhor e Deus da nossa vida. Eu vou reler isso aqui. Quando nós habitamos nele, meditamos nele, nos sintonizamos com ele, penetramos nele, o absorvemos em nós mesmos, descobrimos que os próprios fundamentos da nossa vida, dos pensamentos mudam sob um impacto criativo e salvador de Cristo. E somos salvos por Cristo e pessoalmente reconciliados com Deus em Cristo. Meu Deus, em consequência, oramos a Jesus como Senhor. Adoramos-lo e cantamos louvores a ele como Deus. Não é de admirar que Tomé, confrontado com a evidência muito tangível da ressurreição de Jesus, pudesse dizer em resposta, Senhor meu e Deus meu. Existem várias outras passagens, eu deixei aí na sua apostila, para que você pudesse analisar com o tempo, tem que ser devagar. Né? Outras passagens acerca da divindade de Jesus, ou seja, como Deus, Jesus é explicitamente chamado de Deus, ele é adorado como Deus. Como Criador, Jesus é Deus, pois Deus criou o mundo. Como um dos membros da Trindade, Jesus é coigual e coeterno com o Pai e com o Espírito. Jesus é o único Filho de Deus, um título que, como é usado nas Escrituras, demonstra claramente a sua divindade. Jesus é um com o Pai, com Deus Pai. Como Deus, Jesus tem estado face a face com o Pai desde antes do início dos tempos ou da criação do mundo, saindo da presença do Pai e entrando nesse mundo apenas para nos salvar. E como Deus, Jesus reivindica, compartilha e demonstra os atributos divinos de Deus. Como Deus, Jesus é descrito como imagem exata de Deus. Como Deus, Jesus é eterno. Uma última citação de Jaroslav Pelikan. Ele diz o seguinte: o mais antigo sermão sobrevivente da igreja cristã, depois do Novo Testamento, começou com as palavras: irmãos, devemos pensar em Jesus Cristo como sendo de Deus, como juiz dos vivos e dos mortos. E não devemos menosprezar a nossa salvação, pois quando o menosprezamos, também esperamos receber pouco. O relato mais antigo que sobreviveu sobre a morte de um mártir cristão continha a declaração: será impossível para nós abandonarmos a Cristo ou adorar qualquer outro. A Ele, sendo Filho de Deus, adoramos, mas os mártires nós estimamos. O mais antigo relato pagão sobrevivente sobre a igreja descreveu os cristãos reunidos antes do nascer do sol e cantando um hino a Cristo como a um Deus. A mais antiga oração litúrgica sobrevivente da igreja era uma oração dirigida a Cristo. O nosso Senhor vem. Claramente, era a mensagem daquilo que a igreja acreditava e ensinava, que Deus era o nome
apropriado para Jesus Cristo. Então, a Bíblia está cheia de relatos, cheia de evidências, nos mostrando que Jesus era Deus, a natureza divina de Jesus. A partir do próximo áudio, a gente vai ver a humanidade de Jesus, como ela se expressa. A gente vai ver também um pouquinho da kenosis, né? O esvaziamento de Jesus. A gente vai ver também a união hipostática, que é muito importante a gente entender as duas naturezas, uma só pessoa, né? Jesus não era duas pessoas, ele era uma só pessoa com duas naturezas, 100% divino, 100% humano. E como isso se relaciona com os seus relatos históricos, tá bom? Então eu te espero no próximo áudio. Tchau, tchau.